nós temos tratados internacionais que vão proteger aí categorias migratórias específicas, a gente vai ter legislações nacionais, né, que vão dispor aí sobre direitos, sobre limitações a esse direito e obrigação dos estrangeiros dentro dos territórios, né? Então a gente precisa sempre observar todo esse campo, mas partir aí do nosso foco inicial. Migrar é um direito humano. E quando a gente fala de legislação internacional, eu poderia colocar aqui para vocês a DUDH, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, poderíamos falar sobre a Convenção da ONU sobre o Estatuto do Refugiado, né, a Convenção de 1951. Poderia falar sobre o protocolo adicional, né, que nós temos lá do Estatuto dos Refugiados de 1967. Poderia também falar sobre a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Apátridas. Poderia falar também sobre a Convenção da OEA sobre asilo diplomático, também outra convenção da OEA sobre asilo territorial. Então, todos esses documentos, na sua maior parte aí talvez hard law, a gente percebe que esse assunto ele é importante, ele é imperativo para os dias de hoje, ele é caro. Se a gente quer discutir hoje o tema migrações ou então refúgio, é nossa obrigação partir primeiro das nossas bases. E como somos todos aqui internacionalistas, estamos num evento que prestigia os internacionalistas, então a gente precisa realmente conhecer o que nós temos aí de legislação, de arcabouço internacional que ventila, né, esses direitos, obrigações, etc. E diante desses primeiros documentos que eu citei aqui para vocês, né, como exemplo, apenas para poder exemplificar realmente como migrar é um direito humano, a gente poderia entender e talvez deixar isso bem claro que a migração ela é um movimento complexo, é um movimento complexo de pessoas dentro do espaço geográfico. Quando a gente fala de migrar, isso é algo, esse movimento ele é muito antigo, né? A gente hoje entende dessa maneira, a gente poderia categorizar como uma migração voluntária, uma migração forçada, a gente entende hoje o refúgio, mas a movimentação de pessoas sempre aconteceu desde que existe um mundo, né? Sempre que existem as pessoas. E a partir do momento em que nós nos organizamos como sociedade, e essa sociedade acabou aí sendo organizada em estados, etc., que a gente começou a perceber como essas pessoas estavam aí num sentido mais vulnerável, né, das relações. Mas a gente precisa, né, por que eu estou falando sobre isso? Eu quero chegar num ponto que até eu e o Caio discutíamos alguns dias atrás, né? Migrar não é ilegal. A gente percebe que alguns governos que representam estados acabam colocando a figura de migrar como uma ilegalidade. E esse migrar, quero deixar num sentido bem amplo da palavra, incluindo até o próprio refúgio. Parece para nós dois, né, e para uma boa parte aí de estudos que nós acabamos analisando, o Caio enfatizou muito bem diversos estudos de Oxford, né, a gente até reparte bastante esses tipos de documento, a gente percebe que existe uma deturpação por alguns governos, principalmente na atualidade, né, nesses últimos, talvez, vou colocar 10 anos para a gente ser bem específico, talvez, né? Dá para a gente permear aí diversos períodos de anos passados. A gente percebe que parece que migrar virou uma ilegalidade, e não é isso. Migrar é um direito humano reconhecido, né? Isso está dentro das bases. Então, a gente percebe que, a partir desse momento que existe um reposicionamento que me parece que migrar se tornou uma ilegalidade, a gente percebe que os movimentos eles acabam causando implicações diretas, tanto dentro do direito público quanto dentro do direito privado. Então, a gente vai perceber que o direito internacional, quando ele vai tratar de migrações, ele se pulveriza. E ele se pulveriza de uma maneira não sistematizada. A gente percebe que essa pulverização ela vai vir por meio de normas hard law, né, dentro ali de planos regionais, por exemplo, também dentro do plano de esfera global, como também a gente vai ver que existem diversas normas soft law. E é isso que eu vou dar hoje um pouquinho mais de ênfase, logo mais para o final da minha fala, para a gente entender realmente qual é o contexto, principalmente sobre o Pacto de Migrações, tá certo? Mas quando a gente fala sobre o regime migratório internacional, a gente percebe que esse regime migratório,
nós poderíamos subdividi-lo, né? O Caio trouxe até essa reflexão sobre essas divisões que nós temos, mas a gente poderia falar dos refúgios, nós poderíamos falar sobre esse trânsito de pessoas que vão migrar, né, para trabalhar. O Caio bem expôs isso, essa situação. A gente percebe que as organizações internacionais, elas acabam tendo aí, dentro do seu viés, tanto global quanto regional, uma proteção a isso, né? Uma observação a isso. Então, por exemplo, se a gente fosse realmente fixar legislações, a gente poderia falar sobre a Convenção da ONU dos Trabalhadores Migrantes e os membros da sua família, é uma convenção de 1990. Nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que vem tratar também sobre essas questões. A gente tem a Convenção da União Africana para a proteção e assistência de pessoas internamente deslocadas na África. Então, chama até atenção para questões africanas, porque me parece que quando falamos sobre África, parece que a gente não dá luz, a gente não dá espaço, parece que realmente a gente quer ver apenas o norte, a gente quer ver apenas Estados Unidos e Europa e o viés das organizações internacionais que estão ali. Mas não deveria nos surpreender, porque a África também tem esse tipo de proteção e falta a gente ventilar mais entendimento e discussões a respeito. Dentro também do mundo árabe, nós temos uma convenção árabe sobre a regulação da condição de refugiado nos países árabes. E se surpreendam, essa convenção é de 1994. Então, são legislações que tratam sobre essa questão de imigração, sobre essas questões de refúgio, e que a gente precisa ter conhecimento para a gente poder fazer uma crítica muito pontual. Obviamente, quando a gente fala dessas convenções, desses tratados, a gente está falando de uma hard law, né? Então, a gente percebe que existe aí esse tipo de preocupação entre os estados. Se esses tratados eles têm alcance, aí é um outro problema, mas pelo menos aparelhamento nós temos, né? Nós temos lá a documentação, nós temos o que está escrito, nós temos algo positivado ali. E a gente vai perceber que migração, refúgio, sempre está dentro de um contexto de guerra, de desastres ambientais, de perseguições grupários, crises econômicas, crises políticas. Tudo isso coloca em xeque, pessoal, os direitos humanos dos migrantes no mundo inteiro. E aí a gente percebe que são esses fatores que vão servir como plano de fundo para estabelecer tanto documentos hard law como documentos soft law, né? Tanto essas duas normas, elas têm aí esse tipo de ventilação de causas, né? A gente vai perceber que, principalmente, grupos mais vulneráveis, entendam, grupos vulneráveis a gente pode ver tanto por uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa, certo? Para ele ser um grupo vulnerável. Às vezes eu percebo que existe um certo debate a respeito disso, que para ser um grupo vulnerável, obrigatoriamente a gente vai falar sobre um grupo minoritário, e esse grupo minoritário significa apenas quantidade, e não, também significa o sentido qualitativo da palavra. Então, dentro desses grupos mais vulneráveis, nós temos mulheres, nós temos crianças, nós temos os idosos, nós temos a população LGBTI, nós temos as pessoas com deficiência. São aqueles que têm os seus direitos humanos mais violados nas condições de migrantes no mundo. É o que a gente percebe. A gente percebe que os grupos vulneráveis, parece que existe uma linha tênue com eles também, né? Acho que por participarem desse grupo mais vulnerável, parece que a dificuldade só aumenta, fica mais enfatizada, fica mais evidente. E aí a gente percebe que é essencial que as políticas migratórias elas não sejam restritivas, porque o que nós percebemos, principalmente com esse expoente da crise de refúgio, por exemplo, é que política de refúgio e política migratória elas passam a ser restritivas, os estados se fecham, eles fecham as suas fronteiras estatais, eles promovem a detenção por tempo indeterminado, ou então deportam sistematicamente migrantes sem qualquer tipo de análise judicial. E a gente percebe, por exemplo, hoje de manhã, logo quando eu acordei, a gente estava, já logo na página inicial do The New York Times,
eles estavam discutindo sobre as crianças que foram separadas dos pais desde 2017 nos Estados Unidos. Então, essas crianças estão sem os pais já foram embora. Uma boa parte desses pais estão em Honduras. E como a gente vai fazer o reencontro? Porque eles não têm dados, não pegaram dados. Como que isso fica? Então, a gente percebe que é uma violação. É uma violação de direitos humanos que a gente percebe que não... Que os estados pouco estão se preocupando, me parece, mesmo a gente tendo diversos documentos internacionais, como eu já coloquei aqui, né, nessa fala. Então, me parece que existem diversos desafios que a gente ainda precisa enfrentar para garantir que esses migrantes, ou então os refugiados, eles tenham seus direitos humanos respeitados, né, em todo esse percurso de movimentação entre fronteiras. Eu poderia falar para vocês sobre casos que ficam bem pontuados quando nós falamos de migrações e refúgios. Foram casos que foram levados a cortes internacionais, onde foi necessário um debate para ver a real vigência de todos os hard laws que nós temos. Então, por exemplo, a gente tem o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai falar o caso da família Pacheco Tineo versus Bolívia, onde a gente percebe que, nesse caso, a Corte precisou fixar um fortalecimento ao princípio do non-refoulement, ou seja, para que os refugiados não tenham o seu próprio direito humano violado de serem mandados embora a qualquer momento. A gente vai perceber que, em 2015, a Corte de Justiça da Nova Zelândia, ela recebe o primeiro pedido de refúgio ambiental. A nossa legislação, hard law, não tem esse tipo de proteção para um refúgio ambiental. E a Corte nega. E a gente também não tem instrumento para isso, mas as coisas vêm acontecendo. Então, isso é um ponto negativo. O caso Família Pacheco Tineo foi positivo. A gente poderia falar sobre a opinião consultiva 21, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai falar sobre os direitos e as garantias das crianças no contexto de migração e da necessidade de proteção internacional. Então, é outro ponto positivo que a Corte precisou se posicionar ali, né, dentro de uma opinião consultiva. Nós temos também o caso Ircigama versus Itália, que é da Corte Europeia de Direitos Humanos. Lá falou sobre a responsabilidade estatal no tratamento dos estrangeiros. Percebam, trazer esses 4 casos como exemplo, como contexto, é mostrar para vocês como é imperativo nós discutirmos esse assunto de migrações e perceber que talvez a gente se basear apenas em textos hard law ou em tratados, talvez a gente não está conseguindo a tal da efetividade que nós precisamos. Até porque a crise, ela ela é urgente, ela é imperativa, ela está acontecendo, né? Então, todo esse contexto, pessoal, é para a gente entender melhor o que são esses movimentos migratórios e perceber, e aí eu quero dar luz a esse ponto, né? Que o Pacto das Migrações, que é um instrumento soft law, atualmente ele vem trazendo respostas positivas, talvez mais positivas, mais efetivas do que daquelas esperadas ali pelos documentos hard law que nós temos já há bastante tempo. Quando a gente fala, por exemplo, dos refugiados, a gente percebe que talvez nos anos 70, 60, não existia toda essa preocupação ambiental. Para quem estuda direito internacional ambiental sabe, quando começa essa preocupação, né? A gente tem lá um marco de Estocolmo, por exemplo. E isso era o que eu e o Caio a gente vinha falando já há algum tempo, já há alguns anos atrás, talvez sem a gente tocar muito nesses assuntos, mas talvez a gente pontuou muito bem esses dias recentemente isso, que talvez o Pacto de Migrações, por ser um instrumento soft, talvez ele possa trazer até mais efetividade. Mas por que nós chegamos nessa conclusão, talvez, né? Dessa premissa, nessa hipótese? Atualmente, a gente está falando de mais de 980 milhões de pessoas migrando no mundo. Ou seja, são pessoas que saem do seu país de origem, saem do seu local de origem e vão para outra localidade. Se vocês forem ver aí a Organização Internacional das Migrações ou a própria ONU,
a gente vai perceber que mais de 60% dessas pessoas, elas são migrantes. Esses migrantes, eles foram para a Ásia ou para a Europa. Ou então eles estão concentrados, né? A gente falou de continente, mas onde eles estão concentrados? Geralmente em países que têm um alto rendimento econômico. Então, primeiro lugar, Estados Unidos. Depois nós temos a Arábia Saudita, temos a Alemanha, a gente tem a Rússia, a gente tem o Reino Unido. Se a gente for falar sobre a origem desses migrantes, a gente percebe que a Síria, Afeganistão e Iraque são um dos países que estão no topo, de acordo aí com a Organização Internacional para Migrações, né, a OIM, e também até a própria ONU. Se vocês olharem algumas notícias, até recentes, eles sempre vão fortalecendo e vão atualizando esses números. Então, é interessante que a gente traga, né, para as nossas pesquisas e para as nossas reflexões esse tipo de dado. E aí a gente vai perceber que a migração entre os países latino-americanos e caribenhos, a gente só percebeu uma alta de 2009 até 2014, é muito marcado como uma alta, recentemente por conta da Venezuela, né? Para a gente posicionar o Brasil nesse contexto inteiro, porque eu acho que é interessante a gente trazer esse tipo de dado. O Brasil, ele não é o país mais procurado. A gente percebe, eu sei que isso talvez aqui 90% ou 100% das pessoas talvez tenham essa ideia, já saibam disso, mas é porque o que permeia, né, nas notícias é que parece que o Brasil é o maior receptor de refugiados, por exemplo. Mas no caso dos venezuelanos, o Brasil não recebeu nem 2% daquela população. Quem mais recebeu venezuelanos foi o Peru. E então existe talvez uma falsa informação que vem permeando, dizendo que o Brasil é um ótimo receptor, sempre recebe muitas pessoas, etc. É um contexto muito diferente do que aconteceu com Haiti, por exemplo, e o Caio bem pontuou, trouxe aí o exemplo dos haitianos. Mas, enfim, superado toda essa questão de dados e contextualização de mundo e também mais regionalizado, falando sobre o Pacto Global para as Migrações, a gente percebeu, né, que existia quando eu digo a gente, né, estou me colocando como talvez um sujeito ali junto com os estados, mas entendam, os estados em si, os países dentro aí de uma arena internacional, dentro de uma fala internacional, eles percebem uma hipervulnerabilidade dos migrantes. Né? Os migrantes eles acabam enfrentando tudo isso na hora em que eles se movimentam entre as fronteiras. E esse foi o contexto que surgiu na Assembleia Geral da ONU, esse debate para adotar um pacto global para a migração, ou seja, para uma migração segura, ordenada e regular. O objetivo do pacto, basicamente, que é um instrumento soft law, novamente, né, pontuar isso, é fazer com que essas migrações elas sejam mais dignas, evitando que os indivíduos deixem de serem criminalizados quando eles chegam nesse país. Que eles tenham o seu direito protegido, o seu direito humano protegido. A gente vai perceber que o Pacto de Migrações, esse Pacto Global, ele foi finalizado agora em 2018, foram basicamente, se eu não me engano, depois, Caio, você pode me dizer com mais precisão, talvez eu esteja falhando com os dados aqui, mas, se não me falha a memória, foram de 18 a 19 meses de negociação. Percebam, são vários meses, mas comparado um instrumento soft com hard, um hard law não se resolve em 18 meses com toda certeza. Uma negociação de hard law demora muito mais anos. Então a gente já percebe essa facilidade. Mas foram aí cerca de 18 meses de negociação até ser aprovado numa conferência lá em Marrakech. Esse documento, o pacto, pessoal, ele acaba salientando, ele ressalta a necessidade de que os estados respeitem os direitos humanos dos migrantes em todos os momentos desse percurso migratório. Afinal, migrações é um direito humano evidente. A gente percebe que o pacto ele vai buscar uma fomentação de cooperação entre as nações. Ele vai ressaltar que não é apenas uma situação local que os países vivem, é uma situação global. O que acontece aqui, acontece também nos outros países e a gente realmente precisa se ajudar. Obviamente que, na atualidade, a gente vem vivendo um esfacelamento do multilateralismo, me parece que os estados agora estão se voltando para eles, a pandemia parece que trouxe mais essa visão, então a gente precisa realmente ficar atentos quanto ao pacto e enxergar dentro de todo esse enredo os migrantes,
os refugiados e etc. Mas, enfim, o pacto, gente, ele é um documento que ele não quer flexibilizar a soberania de nenhum país. Pelo contrário, ele quer fortalecer a cooperação intergovernamental. A gente percebe que o Brasil, dentro do governo Temer, ele assinou o pacto, mas recentemente nós saímos do pacto. E uma das grandes justificativas, eu até tinha separado o tweet que foi feito pelo presidente da República atual, mas basicamente ele diz o seguinte, que isso acaba desprestigiando, acaba esfacelando a nossa soberania. Mas não é isso, não é isso. É um argumento muito vazio, principalmente para nós aqui que estamos dentro desse contexto de migrações, de estudo de direito internacional e entender aí todas essas nuances. Mas, enfim, esse documento, pessoal, o pacto, ele traz aí 23 objetivos, né, que são voltados para nortear as migrações internacionais. Então, a gente vai perceber que ele acaba evidenciando aí que os estados participantes, eles gerenciem com mais humanidade as fronteiras. Que as pessoas que estão ali naquela fronteira, que eles deem um tratamento mais humano para quem está chegando. E não um tratamento armado, um tratamento de expulsão, um tratamento vil, né? Ele recomenda também que os estados eles se esforcem para minimizar qualquer tipo de fator que seja negativo na hora dessa recepção. Ou seja, para realmente acolher essas pessoas que chegam, sejam migrantes, sejam refúgio. O Caio deixou muito bem pontuado isso quando ele falou do refúgio, né? Não interessa como a pessoa entrou, mas a partir do momento em que ela é considerada refugiada, os direitos precisam abraçá-la. Vou trazer até talvez essa palavra abraçar no sentido do acolhimento. Talvez é isso que a gente falta, trazer um pouco mais de humanidade. E a gente percebe que o pacto, sendo um documento soft law, ele é um documento que não tem força de lei, né, como todo mundo sabe, ele não gera aí nenhuma obrigação jurídica, mas me parece que ele consegue permear, consegue ventilar orientações que os estados, assistindo isso, vendo isso, conseguem inserir maneiras, tratamentos, medidas iguais, onde a gente consegue ter uma uniformização e, principalmente, a garantia desse direito humano aí chamado migração. Então, nos parece que realmente o pacto ele foi um divisor de águas. O pacto é um soft law. Me parece que, né, não só me parece, mas também tanto eu quanto o Caio, a gente chegou a discutir isso, e nos parece realmente que o pacto ele alcança coisas que os instrumentos hard não conseguiram ainda, por conta, acredito eu, da forma de atualização, como essa atualização poderia ser, como não poderia ser. Então, a gente chega numa conclusão de que talvez mais instrumentos soft law a respeito de migrações e até mesmo de refúgio, talvez garantissem mais esses direitos humanos que são vistos aí aos migrantes e aos refugiados. Me surpreende muito algumas ideias de como, por exemplo, quando se fala em refugiado, de criar uma corte para levar esses casos às cortes. Me parece até um pouco, não sei talvez utópico, mas acho que beira a utopia, porque se a gente tem dificuldade até de assinar talvez um pacto, se a gente tem dificuldade de atualizar a nossa hard law, imaginem só os estados submeterem a jurisdição de uma corte sobre refúgio, por exemplo. Se os estados não querem aplicar o pacto, ou então, às vezes, não participam das convenções, ou então dos tratados, dizendo que isso vai ferir a soberania deles, me parece que a proposta de uma corte, principalmente para refúgio, a nível internacional, talvez não seria interesse dos estados, não seria interesse dos países, até porque eles teriam que se submeter a essa corte. Se eles não estão se submetendo nem a prática mais humana da DUDH, que é a nossa base, e depois a gente descendo aos outros documentos internacionais, então me parece que tem mais afastamento do que proximidade. Enfim, eu encerro dessa maneira. Eu queria só, antes de realmente encerrar a minha fala, eu queria agradecer o convite, em nome do NEDIRP, queria agradecer ao professor Luiz pelo convite que foi super bem recebido por nós. A gente ficou bastante feliz realmente em ter essa conexão com os grupos. Acho que a gente precisa realmente fortalecer o direito internacional em todos os cantos aí
do país, e me parece que o evento de vocês acolheu essa ideia, né? Fortalece essa ideia, é uma ideia bem interessante, é uma ideia super positiva. Queria, então, deixar claro esse agradecimento ao professor Luiz. Queria também agradecer a Letícia, que está moderando hoje aqui o nosso debate, o nosso bate-papo, porque estamos entre amigos. Muito bom te rever depois de um ano. Fico feliz também em estar de novo retornando à UNEAD. Queria também deixar meu agradecimento à Nicole. A Nicole foi minha aluna da pós-graduação. Ano passado nós nos conhecemos. Fico bastante feliz o ano passado estive com vocês nos 20 anos do NEAD. Hoje estou novamente nos 21 anos, então para mim é muito legal ver todo esse crescimento, principalmente ver o crescimento da Nicole, que hoje está com novos planos de mentoria, ando acompanhando o que ela vem postando, então acho super legal isso, e a gente percebe todo o engajamento dela. Então, para mim, como professor, ali atrás, ver e acompanhar é muito interessante isso, esses bons encontros que a vida nos reserva, né? Por fim, queria também agradecer o Caio. O Caio é um grande amigo meu. Por incrível que pareça, nós moramos na mesma cidade, né? Morávamos na mesma cidade, porque o Caio já não mora mais aqui. Eu estudei com a mãe dele. O Caio realmente foi dessa maneira que acho que a gente se encontrou. Quando ele pediu ajuda com o projeto de mestrado dele, eu fui ajudando, dando uns palpites entre aeroportos. Eu tinha até esquecido dessa história, mas é muito interessante isso, né? Vem muito ao contexto. Então, eu fico muito feliz. Ele não sabe a honra que é para mim estar aqui junto com ele, dividindo a fala, dividindo toda essa discussão, porque realmente acho que é um tema que é caro, tanto para mim quanto para ele, quanto para vocês, né, as pessoas que estão assistindo, e parece que para a academia brasileira esse tema também é bastante caro e imperioso. Então, para mim, Caio, eu só tenho a agradecer, você não sabe o tamanho do carinho que eu tenho por a gente estar aqui. Acho que isso ultrapassa a barreira do NEAD, de qualquer outra coisa. Então, obrigado por ter aceitado aí e estar junto comigo dentro dessa fala. E, enfim, Letícia, a palavra toda sua. Mais uma vez, que bom revê-la. Tiago, muito obrigada por tudo. Obrigada pela excelente apresentação. Caio, também muito obrigada pela excelente apresentação. Muito bom revê-lo também depois de um ano, também mais um evento comemorativo. E temos que marcar mais coisas ainda no meio do caminho, né? Para não ficar só se encontrando durante os aniversários do NEAD. Recebemos vários elogios nas palestras, aqui só para consignar. Então, o professor Marcos Souza achou realmente o tema muito interessante. A professora Amanda Becker também comentou que é sempre importante discutir a temática do refúgio. Muitos e muitos e muitos elogios. A professora Wanda Muniz também comentou que o professor Tiago também é sempre excelente. E, então, recebemos várias perguntas, mas como nós temos mais um tempinho aqui, então vamos aproveitar para colocá-las aqui em pauta. As primeiras perguntas foram para o professor Caio, e a primeira delas foi: se o senhor entende que a desglobalização, o fechamento das barreiras e a restrição das questões migratórias, se isso será um problema recorrente nos próximos anos? Vou deixar aberto para os dois responderem, então. Mas, enfim, palavra de vocês. Sim, eu acho que, como o Tiago falou, e eu trouxe também na minha apresentação, isso vai ser uma tendência, pelo menos é o que a gente vislumbra, né, na atualidade, né? Que eu trouxe lá no começo. Quanto mais a migração chega aos países centrais, né, mais isso é um problema. Enquanto não está ali, não é um problema tanto assim, né? Especialmente nesse contexto de fechamento, né? Se dentro do contexto atual, que ainda é um contexto de, né, com suas vicissitudes, mas de cooperação, ainda já há essa dificuldade, se os países se fecham cada vez mais, isso se acentua, né? Por isso que, como eu disse no final da minha apresentação, o nosso desafio, o nosso dever, né, enquanto acadêmicos, pesquisadores, dizer, né, é um direito, né, não é um favor, não é uma liberalidade, é um direito que precisa ser reconhecido e defendido, né? Então, acho que é uma tendência, mas que é nosso papel é defender esse direito, defender essa dignidade dos migrantes, a garantir que eles sejam acolhidos. Aí também mais uma pergunta para o professor
O senhor tinha mencionado ali sobre um filme de Gana. Qual que era o nome dele mesmo? Chama Azali, A-Z-A-L-I, Azali. Achei por acaso ontem, assim, na Netflix, que eu gosto de entrar lá, vou direto na seção filmes estrangeiros, né? Eu fico lá procurando e achei esse filme ontem. Mas tem vários filmes sobre imigração na Netflix. Se procurar, tem vários filmes lá, é muito interessante. É que tem que procurar, né? Com certeza, com certeza. Tem que aproveitar também Netflix para encontrar coisas interessantes assim, né? Mais uma pergunta, essa daqui da professora Wanda Diniz. Diante da complexidade do refúgio e do reconhecimento do refugiado, como dito, pode-se apontar o direito internacional dos refugiados enquanto um campo disciplinar autônomo no arranjo do direito internacional? Sim, essa é a discussão, né? O entendimento preponderante é esse, que ele tem uma autonomia, porque há um hard law bem específico e consolidado, né? Além do hard law, né, há uma certa tradição, costume. É uma questão até mesmo entre as relações internacionais de status, né? Um país que não lida bem com a questão dos refugiados não é muito bem visto, né? Então mas a discussão que eu trouxe é que existe uma outra posição que busca integrar sem desmerecer, sem desconsiderar essa autonomia, esse status próprio, mas integrar dentro de um contexto maior de migração forçada, para enfatizar o quê? Não buscando enfraquecer esse direito reconhecido, mas dizer há outros migrantes vulneráveis, há outros migrantes forçados que não refugiados. Então, esses dois entendimentos, que é autônomo e separado, e um outro que ele é autônomo, mas ele está dentro de uma categoria guarda-chuva, mas que ele tem um status próprio, né, reconhecido internacionalmente, não só do direito internacional, mas da própria relação política internacional, ele tem. Perfeito. Muito obrigada, professor Caio. Agora, algumas perguntas aqui também, professor Tiago. Começando aqui justamente pelo nosso Zoom, da professora Nicole, uma pergunta para o professor Tiago. Então, o refúgio ambiental chegará ao status de hard law um dia? Não é necessária a urgente modificação das leis de 51 e de 67? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque se a gente for falar sobre o refúgio, como o Caio mesmo colocou logo no começo, o refúgio ele já tem uma proteção especial. Ele já tem lá a sua proteção, tem as convenções. A gente percebe que tem a convenção, tem o protocolo. O protocolo ele veio realmente para mudar aquela questão temporal que a convenção colocava. Logo em seguida, nós tínhamos também, dentro ali do continente africano, também uma expansão um pouquinho maior ali sobre o que a gente poderia considerar refúgio. E voltando à fala do Caio, quando a gente fala sobre um refugiado ambiental, ou quando a gente fala até de um refugiado econômico, quem são essas pessoas? Né? Isso é algo que a gente fala sempre sobre as novas categorias de refúgio. Será que será que um instrumento hard ele serviria para essas duas categorias? Percebam, se a gente está falando de algo de 1951, 1967, e que a gente não percebia talvez as mudanças climáticas, as mudanças aí econômicas que o mundo poderia sofrer. Hoje a gente requer novas categorias, mas será que essas novas categorias deveriam vir dentro de um hard law? Porque até agora não veio. A gente pede, a gente suplica que essas pessoas tenham mais proteção, não é? E parece que ninguém nos assiste. O primeiro pedido de refúgio foi feito em 2014, o primeiro pedido de refúgio ambiental foi feito em 2015, perdão, na Nova Zelândia. A gente tem arquipélagos como Tuvalu, que daqui 20 anos podem estar dentro do mar. Para onde essas pessoas vão? Elas são refugiadas ambientais, refugiadas climáticas, elas serão apátridas? Elas serão... Bom, apátridas elas vão ser, se elas continuarem lá, provavelmente. Então, não vejo uma boa saída agora no hard law. Eu acredito que se a gente tivesse um soft law para a gente poder trazer, ventilar novas urgências. Porque a soft law, na verdade, ela vem, por mais que ela não tenha esse critério
obrigatório, ou seja, obrigatório porque não temos uma sanção expressa como em tratados, a soft law tem um outro contexto. Ela provoca um alijamento, mas obviamente que esse alijamento internacional, esse constrangimento internacional vem dentro de uma base chamada multilateralismo. Se o nosso multilateralismo esfacela, talvez a soft law fique numa cama de palha e a qualquer momento ela pode cair. Mas percebam, temos a soft law e temos a hard law. A hard law está posta, mas me parece que ela está engessada. É muito tempo para a gente negociar. Parece que o objetivo disso não alcança o que nós experimentamos hoje. A soft law alcança. Vide o Pacto Global de Migrações. Mas sempre apoiada ali no multilateralismo, talvez. E sem o multilateralismo, ou ruim do multilateralismo, como ficaria a soft law? Então, gente, eu não sei, eu acho que talvez estamos entre a cruz e a caldeirinha, como dizem, num português bem claro e bem brasileiro. A gente precisa refletir mais sobre essas questões, mas particularmente eu acho que a saída não seria um hard law agora, porque senão a gente engessa de novo, depois de muito tempo a gente engessa 2 categorias e vão surgir mais. Talvez a gente não consiga saber o que vem por aí. Como lá atrás, né, nos anos 60, 70, 50, não sabiam que ia acontecer isso. Quem falava que o mar subiria? Quem diria que o glacial estaria derretendo? Né? E quem falava isso talvez eram os utopistas. Enfim, acho que mais ou menos dessa maneira. Perfeito, muito obrigada, professor Thiago. Agora eu vou tentar concentrar todas as perguntas aqui para a gente conseguir trazer todas elas aqui para cá, né? Então, agora, mais algumas. Professor, o Pacto Global também pode ser aplicado aos apátridas? E outra pergunta, como a nova lei de imigração brasileira, política interna, interfere na política externa, que no caso é a saída do Pacto Global para as migrações? Eu acredito que temos essas 2 perguntas, deixa eu ver que acredito mais uma aqui. Não, seriam essas as perguntas mesmo. Maravilha. Fazer assim, Caio, posso responder? Eu falo da lei de imigração. Lei de imigração. Ótimo. Bom, acho que a primeira coisa, quando a gente fala sobre os apátridas, é um tema bastante sensível. Me parece que ainda falta muita proteção para a gente entender quem são os apátridas. E quando a gente fala do Pacto de Migrações, eu estava até lendo um artigo há algum tempinho atrás, de Cambridge, depois eu até posso compartilhar com vocês, aí eu não sei se vocês conseguem ventilar para as pessoas, mas lá era bem enfático. O Pacto de Migrações talvez não conseguiria alcançar uma proteção mais efetiva para os apátridas, mas ele poderia servir de inspiração para políticas públicas internas, aquelas políticas públicas em que, no seu momento de formação, o governo que representa o Estado, ele coloca isso como prioridade. Então, acho que todo mundo aqui talvez tenha uma noção do que é uma política pública, mas ela começa primeiro com uma agenda, né? A política pública começa com uma prioridade de assunto. Então, os apátridas deveria, né, essa questão deveria ser ventilada através de políticas públicas internas e o pacto serviria de inspiração, a não ser que tenhamos aí um certo pacto ou algo parecido para a gente falar de apátridas, mas a curto prazo parece que pelas discussões, até porque o pacto é recente, ele não conseguiria alcançar aí todo o direito para uma apátrida, pelo menos por hora, me parece. Então, o pessoal foca bem mais dentro da política pública, inspira para a política pública, e aí o governo ali vê se realmente é a agenda deles, é do interesse, enfim. Me parece que no Brasil estamos em baixa, não é o nosso momento ainda para trabalhar sobre essas questões. Se a gente está nem trabalhando as migrações ou os refugiados, imagine os apátridas. Quando isso vai entrar numa agenda? Enfim, é isso. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Bem, recebemos vários outros elogios ainda aqui as palestras. Tem a outra pergunta para o Caio responder. Isso, tem mais uma. Então, sobre a lei de migrações, eu posso até acrescentar a questão dos apátridas. Ela tem disposições expressas sobre os apátridas. A questão do Brasil vamos dizer assim, sui generis, né? A nossa lei de imigração de 2017 ela é extremamente avançada, ela é extremamente progressista, né? Tanto que ela inclui uma proteção, como dizer assim, complementar ao refúgio, que é a acolhida humanitária. Ou seja, aqueles que não se encaixam como refugiados eles têm um status protetivo satisfatório até mesmo pela acolhida humanitária, porque ela prevê inclusive a não devolução,
né, a não devolução na acolhida, em alguns migrantes de acolhida humanitária. Mas a nossa política externa é dissonante, né? A nossa política externa ela não está tanto em consonância com a lei de migrações, né? Porque se a verdade, quando o Tiago falou do pacto, foi a primeira, em janeiro do ano passado, foi a primeira medida, né, do atual governo internacional, foi sair do pacto de migrações. Então, mas questão legislativa, é sobre o mundo do Brasil, nós temos leis ótimas, né? Mas a realidade às vezes não chega, né? A lei não chega a ter a realidade, mas a nossa lei de imigrações, que foi até o meu objeto de estudo do mestrado, né? Ela é avançadíssima, talvez uma das mais avançadas do mundo, porque ela encara realmente o migrante como sujeito de direito, ela é explícita nisso. Mas a nossa política externa, a orientação dela é divergente, é completamente divergente. Mas nós temos essa lei que garante. Então, ela pode recorrer ao tribunal e tem chegado aos tribunais. Perfeito. Muito obrigada, professor Caio. Bem, recebemos vários outros elogios ainda aqui no meio das palestras. Realmente são vários, então, para poder trazer todos aqui, já vamos concentrar. Então, muito obrigada por tudo. Encerraremos, então, esse painel. E, na sequência, teremos a apresentação do grupo Jedi de Fortaleza. Fiquem ligados, então, em nossa programação. Teremos grandes palestras agora na sequência. Então, agora passo a palavra para a Júlia, para falar um pouco para a gente sobre os sorteios. Então, bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação. Foi ótima. O pessoal do YouTube que a gente está acompanhando gostou muito. Eu gostaria de lembrar a todos que cada turno tem um link específico do YouTube e que também o pessoal que está assistindo pelo YouTube tirem as fotos, postem no Instagram para que a gente consiga fazer os sorteios dos livros. E agora eu passo a palavra para outra organizadora do evento, a Nicole Trevisan. Bom, gostaria de agradecer ao professor Tiago Romero, ao professor Caio Capilari pelas falas. É um tema extremamente importante, um tema que eu também amo estudar. Então, muito obrigada. Eu espero que nos próximos eventos do NEAD sejam presenciais, que o professor Tiago Romero possa estar presente novamente. Já deixo o convite para o professor Caio, também pela vinda aí a Curitiba, participar do nosso grupo. Passo a palavra para o professor Luiz Alexandre para o encerramento desta sessão. Bom, professores, é sempre bom aprender. Eu fiquei muito feliz com a exposição de vocês, alguns detalhes que eu desconhecia, e isso é sempre, para mim, é um prazer imenso. Aprender é sempre bom. E como eu comentei com o professor Tiago, vamos consolidar essas nossas parcerias, exatamente formando como instituições parceiras, né, grupos de pesquisa parceiros, até para que possibilite, você veja, tem a Letícia, tem a Nicole, vai ter no futuro a Júlia e outros aí, que possam até fazer intercâmbios mais voltados à pesquisa e futuros orientandos, que haja essa troca. Isso que é o que seja o maior resultado, que seja possível essa troca. Então, eu agradeço aos dois, excelentes apresentações, e espero nos encontrar, independente disto, independente de encontros festivos, que esta aliança se consolide. Muito obrigado. E, então, declaro encerrado esse primeiro painel de hoje, e vamos agora para Fortaleza. Professores.
Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou o professor Luiz Alexandre. É uma satisfação enorme receber o Grupo JEDI de Fortaleza, na pessoa do professor Paulo e da professora Arnelli, e que este encontro ele não se adstrinja apenas a um evento festivo dos 21 anos, mas que redunde em uma sólida parceria entre os nossos dois grupos, possibilitando, inclusive, intercâmbios entre os nossos alunos, os nossos orientandos, que, dada a pesquisa que vocês realizam e a pesquisa que nós realizamos, possa ser exatamente um evento construtivo daqui para o futuro. É o que nós esperamos. Então, eu passo a palavra à nossa moderadora, que vai contar um pouco o resumo da história do Grupo JEDI. Sejam bem-vindos, professores. Letícia, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Luiz Alexandre. Bom dia a todos. Meu nome é Letícia Maria Salles, seria a moderadora, então, desse painel. E eu gostaria de trazer algumas palavras aqui a respeito do JEDI. O grupo convidado dessa manhã é o Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais de Fortaleza. O JEDI é um projeto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, do qual participam alunos e professores da graduação e de pós-graduação de diversas instituições de ensino superior, com o objetivo conjunto de cultivar o ensino e a pesquisa de assuntos internacionais no meio universitário. Fundado em 2013 por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito da UFC, o JEDI é coordenado pela professora doutora Tarim Montalverne, além de contar com a orientação dos professores Sérgio Rebouças, Tereza Raquel Correia e Jair do Amaral Filho. Hoje o JEDI conta com 5 linhas de pesquisa, nas quais ocorrem atividades de orientação e são ministrados cursos para que os pesquisadores sejam capacitados para a produção científica, tanto em Direito Internacional do Meio Ambiente, Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional e Economia, Direito Penal Internacional, quanto Direito da União Europeia. Ao promover o estudo conjunto das disciplinas alheias ao âmbito do direito, almejam formar internacionalistas conscientes das várias facetas no mundo globalizado no qual estão inseridos. A ciência jurídica não abarca toda a realidade. Uma formação baseada somente em uma área do saber se torna obsoleta ante a complexidade dos fatos. O JEDI oferece, assim, uma oportunidade única de crescimento intelectual e pessoal, além de proporcionar aos participantes contato com grandes docentes e possibilitar o início de uma carreira acadêmica. Os pesquisadores representantes do Grupo JEDI, que hoje irão proferir palestras, são a professora Nelly Rolim, doutora em Direito pela Universidade de Salamanca, pós-doutora em Direito da Universidade Federal do Ceará, advogada, professora no Grupo JEDI, na linha de Direito Internacional dos Direitos Humanos, e o professor Paulo Roberto Barros, graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, pesquisador do JEDI na linha de Direito Internacional e Economia e coordenador do Grupo de Estudos Saper e Odre. Os pesquisadores, então, hoje apresentarão o tema Proxy War e refugiados. Então, professores, a palavra está com o JEDI. Vocês têm um total de 60 minutos para fazer as apresentações e, ao final, abriremos espaço para eventuais perguntas. Muito obrigada, a palavra é de vocês. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Nicole, Júlia, professor Luiz. Gostaria de agradecer primeiro pelo convite. É uma honra o JEDI participar desse congresso. São 21 anos do NEAD, da PUC, Paraná. Parabéns, porque é um tempo bastante, vamos dizer, considerável, principalmente para questões de pesquisa e no âmbito do direito internacional, né, como sabemos. Antes de mais nada, gostaria aí de agradecer a todos e agradecer em nome do JEDI, que estamos aqui representados. A nossa palestra, como a professora Letícia falou, Proxy War e refugiados. Primeiramente, vai iniciar o professor Paulo. Eu gostaria de agradecer o professor Paulo pela participação. Sei que está num momento complicado, por isso que atrasou um pouco, mas
teve, mas se está tudo ok, Paulo, tá para conseguir, certo? Vai dar certo, porque esse momento atípico, né, sempre surge essas questões. Paulo, eu deixo a palavra com você e depois eu continuo, porque o Paulo vai fazer essa abordagem principal e eu finalizo com a questão dos refugiados. Paulo? Oi, meu microfone está funcionando direitinho? Beleza. Bom dia, gente. Desculpem o atraso. No encontro na situação atípica, como a professora disse, mas dá tudo certo. Deixa eu só ver se eu consigo, pronto, apresentar o meu slide. Tá dando certo? Tá dando para ver? Beleza. Vou dar esse tema sobre Proxy War. Vamos lá. Proxy War é um tema que eu tenho me debruçado nos últimos tempos. E é um tema que eu acho profundamente interessante e é muito atual, né? A gente vive em contextos onde a forma de fazer conflito tem se alterado, certo? Ela tem mudado nessas definições que a gente chama de novas guerras, de guerra híbrida. Ainda está muito abstrato esse conceito, ainda não está muito debatido. É muito debatido, mas nada definido dentro dessa pegada de nova conceituação para definir como as guerras estão sendo feitas atualmente, certo? Quais são as suas características, quais são suas capacidades, né? E a Proxy War, ela é um conceito que está sendo muito desenvolvida lá fora. Os autores têm se debruçado para ver se consegue desenvolver um conceito mais abrangente, né, e mais profundo sobre o que é Proxy War, né? O que é essa guerra de procuração, o que é essa guerra que envolve um terceiro, certo? Então, a Proxy War tem justamente se desenvolvido, né, dentro desse berço teórico das novas guerras, das guerras híbridas, né, que é um conceito que não muito aceito ainda, né, muito debatido, aqueles conceitos que demoram a ser aceitos no geral, e que é justamente porque envolve essa complexidade do conflito, certo? Que envolve vários domínios, por exemplo, o espacial, o cibernético, o marítimo, o aéreo, o terrestre, certo? Com campanhas amplas envolvendo aspectos político-econômicos, socioculturais e informacionais, certo? Então, por ter tanta essa divergência, né, sobre o que seria guerra híbridas no geral e novas guerras, a Proxy War tenta se encaixar aí no meio. Então, uma definição bem senso comum, né? O que seria Proxy War? Basicamente, é a ação de um ator político e militar, né, seja estatal ou não, que transfere a capacidade da violência para um outro autor. A gente vai chegar nas ideias gerais de por que Proxy War, né? Por que as Proxy War acontecem? Qual o seu sentido, qual a sua lógica, certo? Qual a sua explicação? Como eu disse, por ser um campo de pesquisa muito recente, né? Você tem vários autores debruçando sobre esse assunto, mas sem chegar necessariamente a uma resposta, né? Então eles dão várias, né? Eles dão uma lista de possíveis motivos de por que atores, né, grandes atores internacionais fazem proxy war, certo? Essa guerra indireta, né? Por que é que isso é tão utilizado, né? Tem que ter algum conceito, tem que ter uma definição. E aí você tem justamente alguns motivos possíveis, né? Então, proxy war acontece por negação plausível. Essa é uma das ideias principais, né? Que é aquela característica de que um ator grande internacional, um grande ator internacional com capacidades militares, ele faz proxy war porque tem como você entrar numa guerra sem que haja uma grande condenação internacional, né? A gente tem um conceito, a gente tem uma guerra muito recente que ainda não podemos caracterizar como proxy war, mas podemos usar como exemplo de negação plausível,
né? Tipo, o conflito entre Armênia e Azerbaijão, extremamente recente, né? Está acontecendo nesse momento, mas que a gente pode ver, por exemplo, a Turquia financiando e entrando, deixando a entrada de tropas militares sírias, né? Descaradamente, todo mundo sabe, todo mundo notifica, mas a Turquia nega para todo sempre, né? Essa é a ideia. Você entra no conflito sem que seu nome esteja, sem que você se envolva diretamente, né? Não, você tem essa negação. Você tem essa negação, que ela é plausível, justamente. Outros motivos, né? Você consegue manter conflitos longos, né? Prolongados em guerras de baixa intensidade. É só a gente ver o caso dos Estados Unidos com os curdos lá na Síria, certo? Que tem mantido um conflito ali naquela região por muito tempo, né? Sem uma resolução. Isso se a gente falar do Afeganistão, né? Que está ali há muito tempo nesses conflitos de baixa intensidade sem nunca acabar. Então é outro dos motivos, certo? Um dos motivos principais, né, que evita as perdas militares do seu próprio Estado, né? Aquela questão entre conflito militar e popularidade política, ok? É só a gente lembrar do quais são os impactos políticos da guerra, né? Das manifestações da guerra do Vietnã, das manifestações que são feitas, né, querendo paz. Justamente essa a ideia dos grandes estados. Se você faz guerra no território alheio, utilizando tropas alheias, certo? Você perde essa queda de popularidade que acontece quando você entra em guerra com seus próprios militares, seus próprios soldados, né? Então, também evita grandes altos custos financeiros, né? Os vários gastos que são feitos nessa indústria da guerra, né? Que você só financiando uma tropa de fora sai mais barato para os estados, certo? Então, numa perspectiva mais realista, você tem essa pegada, né? Dos grandes estados evitarem esses altos custos, porque fazendo guerra lá fora, você só tem que financiar, né? Só tem que armar. Então, é mais barato, por assim dizer, certo? E também, né, sobre o potencial embaraço aí no caso de você fracassar numa guerra, né? Os Estados Unidos aí tem algumas mais experiências, né, em disputar essas guerras e fracassar. Então, esses são os grandes motivos de por que proxy war acontece, né? Há autores que trazem outros motivos, certo? Como o próprio Baiman, né, que traz aí essa ideia, né, de que o proxy war acontece por uma série de propósitos, né? Seja redentismo, seja mudança de regime, pilhagem, certo? O fortalecimento interno da segurança e etc, etc. E aí a gente se pergunta, né, quais são as áreas de pesquisas envolvidas dentro desse berço da proxy war, certo? Você tem várias. O início dessa área de pesquisa, ela vem da historiografia da Guerra Fria, certo? Que é justamente quando a gente popularizado esse termo. A gente via ali o conflito da Guerra Fria, feito entre Estados Unidos e União Soviética, feitas em diversos estados satélites, né, que eram conhecidos como estados satélites. E aí esses estados satélites, eles defendiam meio que o seu patrono, né, o grande ator político que estava por trás deles, quem era aliado ao bloco capitalista, né, meio que os Estados Unidos podia lutar em território alheio por essa pauta dele, certo? E não colocava suas próprias tropas, né, financiava, armava, equipava outros grupos políticos para lutar por si, certo? Então, é daí que vem o berço dessa área de pesquisa, né? Ela vem da historiografia da Guerra Fria. Outra grande área de pesquisa, né, são estudos de inteligência. A gente vê em estudos gerais de capacidade do Estado, certo? Como, né, estudos de inteligência, que envolve pesquisa de apoio externo, né? As pesquisas sobre apoio externo, né? Sobre esses efeitos sobre a coesão, desempenho de grupos. Também o papel dos proxies na violência eleitoral, né? A ideia dos proxies como agente-chave dos expurgos militares, certo? E área de violência sexual, área de violência, área de troca, né, de informações e de aliança com tropas não estatais.
Então, você tem um amplo campo de pesquisa envolvido nesse tema da proxy war, certo? Eu trouxe essas mensagens, né, que são citações de 3 grandes nomes dos Estados Unidos, né? Barack Obama, ex-presidente, Hillary Clinton e o Joe Biden, para mostrar que quem se preocupa com guerra não são só republicanos, né? E não é algo, né, que a gente vê de forma senso comum associado aos republicanos, né? Na real, a ideia de política externa baseada nessa visão mais realista, né, os famosos falcões da política externa estadunidense, por exemplo, são exemplos de que essas são pautas bem gerais, né, bem comuns em governos dos Estados Unidos, né, independente do partido. Então, a gente tem aí citações do Barack Obama falando né, de manter o Estado cliente, né, a Hillary Clinton falando sobre a Síria, né, o Joe Biden citando vários atores internacionais importantes do Oriente Médio, né, eles mostram que essa pesquisa é uma pesquisa de muita relevância, é uma pesquisa de muita, né, com grande capacidade de impacto internacional, porque são guerras, são conflitos acontecendo neste momento, né, e os grandes autores internacionais estão prestando atenção nisso, porque a pesquisa não deve, né, é a minha pergunta, ela deve, sim, construir um conceito, construir uma linha de pesquisa sobre esse fenômeno tão importante e atual. Certo? A gente chega aí na construção do conceito, né? Para a gente poder definir, para a gente poder trabalhar com o ideário da proxy war, a gente tem que definir um conceito que seja analítico, forte o bastante. E aí eu trouxe alguns, né, 3 de grandes teóricos que estão desenvolvendo pesquisas na área, certo? Que é o Mumford, o Hughes e o Salehian, né? Que eles trazem definições, vão ser as definições ali mais iniciais da construção desse conceito, né? São autores que começaram a desenvolver ali a partir de 2010, 2013, né? Que é onde essa pesquisa começa a tomar um rumo mais definitivo, né? De criação de área, de criação de definição, de criação de consenso, certo? Então, o Mumford aí é um dos escritores importantes sobre esse assunto, né? E aí traz aí proxy war como um relacionamento entre um benfeitor, né, que é um ator estatal ou não estatal, externo, a dinâmica de um conflito existente, e seus representantes escolhidos, que são canal para armas, treinamento e financiamento do benfeitor. O que a gente pode ver nessas definições mais primárias é que sempre há um ator grande, que é o cara que vai financiar, o cara que vai comportar, né, o cara que vai delegar a violência. Você tem o proxy, que vai ser o delegado, né, o cara que vai aplicar a violência, o ator que vai partir para cima, para ação, certo? E você tem um alvo, né, que é o ator internacional que vai sofrer essa violência, né, que vai sofrer essa delegação de violência. Então, você vê que nesses conceitos primários sempre há um terceiro envolvido, né? São conceitos que sempre colocam um terceiro nessa aplicação da violência. E aí, um dos meus atores favoritos, o Rauta, né, o Vladimir Rauta, que é um dos caras que tem mais avançado no debate, ele traz esses critérios de classificação para definir todos os conceitos já existentes na área, né? Ele utiliza 2 critérios principais, que é o endosso ideológico e a aplicação de controle, né? O que seria um endosso ideológico? É porque ele trata sobre esse viés que há dentro da pesquisa de proxy war de associar diretamente ao conflito das superpotências, da Guerra Fria, certo? Aquela ideia de que proxy war é um conceito literalmente e necessariamente ligado ao conflito da Guerra Fria, e que depois da Guerra Fria, né, na real, ficou preso. Aí ele percebe que muitos desses autores têm esse viés ideológico, né? Aí ele tenta quebrar essa ideia, né, para a pesquisa de proxy war ser mais profunda e abrangente do que simples análise historiográfica do conflito, certo? Então ele traz essas 2 classificações, né? E ele vê os conceitos já definidos na área
certo? Ele separa aí, né? Esse endosso ideológico tem autores que têm forte endosso ideológico, usam conceitos fortemente, né, ideológicos nesse sentido da Guerra Fria, e outros que usam de forma mais fraca, né? Eu vou mostrar já quais são esses conceitos. E aí também ele traz a ideia da aplicação de controle, né? Que se nessa classificação do proxy você teve níveis de controle, né, entre o apoiador e o receptor, né, que é o grande país que está financiando o proxy, certo? Então ele difere esses conceitos também em positivo e negativo, né? Se esses conceitos for um conceito que fale sobre controle, né, é positivo. Se for um conceito que fala mais sobre a autonomia do proxy, né, um proxy que aceita ser dominado, né, é negativo. E daí ele constrói aí a tabela, certo? Né? Você tem aí, ó, conceitos que a gente vê muito em pesquisas, em palestras, até no ensino médio, né? Alguns conceitos aí que a gente usava na historiografia da Guerra Fria, né? Então, conceitos aí que utiliza termos mais fortemente ideológicos, né? E com aplicação de controle, certo? Patrono, superpotência, né? Patrocinador, cliente, peão, satélite, a coisa que a gente muito vê para definir a relação entre esses atores da Guerra Fria. E a gente usa, é possível usar esse exemplo, né, para mostrar que esses conceitos associados à Guerra Fria, né, eles têm uma fraqueza, né, eles têm um erro natural, que é o de associação da Guerra Fria direto e associação àquela visão realista de puro poder, de interesse, né, de relações baseadas em puro poder e interesse. Né? Por isso que eu trouxe esse exemplo de dois momentos da relação entre a Rússia e a Síria, né? Que é o momento da União Soviética, né? com o pai do Bashar al-Assad, né? O Hafiz al-Assad, que mostrava que nem naquela época a Síria foi controlada totalmente, né? Nem naquela época, onde você tinha um poderio militar gigantesco da União Soviética, a Síria foi um proxy, né, que abaixasse a cabeça, né, que aceitasse o domínio, que aceitasse o controle, certo? Nem naquela época você tinha esse tipo de relação, o que mostra que a relação entre o proxy e o país, né, sempre envolve ali uma relação de autonomia, ok? Então você tem essa ideia, né, que mostra aí a relação entre a Síria e a Rússia desde a época da União Soviética até desenvolver os laços mais recentes com o Bashar al-Assad, né, e o Putin, certo? Então é um exemplo muito importante, né? E a relação atual entre a Síria e o Putin, né, e a Rússia, com a investida que o Putin teve que fazer na Rússia, né, colocar suas próprias tropas para salvar o seu aliado, né? Você mostra que você tem uma relação profunda, mas não necessariamente de subordinação, né? É mais uma relação de que os dois têm muito a ganhar, por isso os interesses estão muito alinhados. É essa a relação, para deixar clara, ok? E aí a gente se pergunta, né? Por que essa relação é importante? Porque você saber se o proxy tem autonomia ou não, né, é importante, porque essa relação entre esse principal, né, esse país principal que está delegando a violência, porque esse tipo de relação não é pura subordinação, e sim a autonomia, a agência, é importante, porque se a gente não vê assim, né, a gente vai ignorar vários grandes problemas que a gente poderia prestar mais atenção de forma mais séria, certo? Uma delas é a negação da responsabilidade entre atores regionais e locais, né? É uma visão bem senso comum que as pessoas às vezes olham para aqueles conflitos e veem tudo aquilo, né? Você olha para o Oriente Médio e vê tudo aquilo lá, isso aqui é um xadrez dos Estados Unidos e da Rússia e da Turquia, né? Você vê assim e é ponto final. Você vê isso e acha que essa é a visão definitiva da coisa, né? Você ignora
a própria complexidade do conflito, se você ignorar que tem naquela região atores regionais, como países com seus próprios interesses e atores não estatais com forte, nem com importância, com poder, como o Hezbollah, por exemplo, e você nega a agência de atores, né, mais locais, atores aí né, de cunho mais local, seja de luta interna do país, alguma milícia, né, esse tipo de atores que também são importantes, também deslocam aí essa esfera de poder, beleza? Por isso que você não pode ver proxies como puros subordinados, né? Isso traz uma grande problemática para a pesquisa. Outra coisa, você ignora a possibilidade de um contragolpe, né? Se você vê proxy como subordinado, você não vai ver a possibilidade desse proxy dar um contragolpe no seu patrocinador, por exemplo, né? De você ver um país, por exemplo, que é muito associado aos Estados Unidos e à Rússia, dar um pontapé neles e mudar sua esfera de influência, não um contragolpe. Você não pode ignorar essa possibilidade, porque essa possibilidade é o que acontece com muita frequência, né? E aí é justamente o que a gente chama de dilema da agência na economia, né, que na ciência social no todo, que é justamente sobre esse debate sobre a autonomia, né, e você ter a incerteza e o risco de lidar com um agente um agente externo, né? Uma outra pessoa, uma outra empresa, uma outra coisa. O exemplo do advogado, né? Quando você vai contratar o advogado, você não sabe se ele é um bom advogado, vai agir de boa fé, ou se ele vai agir de má fé, certo? Você tem essa dúvida, né? E aí você não sabe, né? Você sofre a incerteza e o risco, certo? Que é justamente conhecido aí como o dilema da agência. Outra coisa, quando você faz isso, quando você vê o proxy como puro subordinado, é que você vai ignorar suas próprias agendas, seus próprios interesses. Se você for analisar ali a região da Síria, do Líbano, né, e se você não levar em conta os interesses próprios do Hezbollah, você estará cometendo um erro, né, porque o Hezbollah é um ator, né, que não é subordinado à Síria e não é subordinado ao Irã. Eles são fortemente associados, mas o Hezbollah tem suas próprias agendas e eles movem suas próprias agendas, né? Ao ponto do Hezbollah ter seus próprios proxies, por exemplo. E aí nós temos a construção do conceito, né? Que é o conceito que está mais, para mim, está mais bem definido na academia, né? Que é o conceito do Rauter, Vladimir Rauter, certo? Que ele vê a proxy war sendo uma interação armada, violenta, né, resultante da polarização de objetivos políticos concorrentes entre duas partes organizadas, de dois grandes atores, no caso, né, sendo esse um beneficiário e um alvo, né? E aí você tem pelo menos uma das partes que se envolve indiretamente na violência coletiva, que é sustentada por meio de um terceiro, né? Esse terceiro é o proxy. É como você tivesse Estados Unidos e Rússia disputando, né? E aí, os Estados Unidos ou a Rússia usam um terceiro, um ator não estatal, um outro país, como, né? Que seria ali o proxy, né? Ele usa essa violência indireta. E aí vê que as principais características da proxy war são justamente, né, o uso de terceiros, a intervenção ser indireta. Então, se os Estados Unidos ou a União Soviética, a Rússia, por exemplo, estou usando como exemplo, colocarem suas tropas na região, né, seus soldados, então já não é mais uma intervenção indireta, tem que ser indireta. Eles têm que estar financiando ou treinando outros atores, né, outras tropas, etc. E também a interação relacional, né, quer dizer que elas se relacionam. Eu trouxe esse gráficozinho, né, que ele exemplifica essa ideia. E a gente vai estruturar a proxy war, certo? Vendo aí que a proxy war, né, ela sofre a heurística da preferência por objetivos, certo? Ela relaciona os objetivos, que são esses fins que vão ser alcançados, né, por um dos autores, e suas preferências, certo? Que é essas predisposições atitudinais ou comportamentais em relação ao tipo de ação ou autor. E aí a gente tem
como exemplo, né, toda a teia de interesses envolvendo a Guerra Civil Síria, para usar como exemplo, certo? Que vai mostrar como uma guerra civil, né, se transforma numa proxy war, né, que é uma das agendas de pesquisa muito importante que eu trouxe, né, como uma guerra civil caminha, não, uma guerra civil interna ali a um país, caminha de modo a trazer ali influência e participação de vários outros autores internacionais, né, no mesmo conflito, certo? E aí, por exemplo, né, eu trouxe alguns exemplos da teia de interesses que envolvem a Síria. Só um minutinho. Na Primavera Árabe, na Síria, né? Ela nasce com essa série de manifestações reivindicando, né, uma série de interesses. Muitos reivindicavam uma agenda mais secular, né, mais próxima ali de uma democracia, de depor líderes autoritários, esse tipo de coisa, né? Esse é o berço que a gente chamaria do que o Ocidente se conveniou a chamar guerra, a Primavera Árabe, certo? Mas ela também nasce ali na Primavera Árabe, certo? O extremismo político, né, associado a uma agenda de extremismo religioso, que acabou levando esse país a entrar, né, nessa turbulência política que começou aí cerca de 2011 e permanece aí até hoje, certo? Né, o país se desintegrou aí em conflitos. Mas ele não se desintegrou só por essa guerra civil, né? A guerra civil é o início, só que essa guerra civil se transforma numa proxy war, né? Porque os vários autores, enquanto era guerra civil interno, era uma coisa. Porém, quando os autores da região colocaram suas mãos ali, né, começaram a colocar seus interesses. E quem é que tem interesse na Síria atualmente? Nós temos ali a Turquia no norte da Síria, né, com essa política de neo-otomanismo, certo? Né, eu não sei se esse é um conceito que já, né, que está definido, mas é uma forma que muita gente, né, trata de lidar na política do Erdogan, na política da Turquia, que é essa tentativa da Turquia de reivindicar os ganhos antigos do Império Otomano, né? Por isso que você tem a Turquia atirando para todo lado na região para ver se ganha uma importância regional, né? Como um ator importante regional, uma potência regional, certo? Então você tem ali a Síria no norte, né, reivindicando aqueles territórios e colocando suas tropas, principalmente contra os curdos. Você tem essa rivalidade iraniana-saudita, né, que algumas pessoas chegam a chamar ali de Guerra Fria do Oriente Médio, né? São os dois grandes autores do Oriente Médio, um sunita, um xiita, que utilizam de suas vertentes dentro do Islã para poder utilizar como ideologia político-religiosa, né? Para conseguir colocar as pessoas no geral uma contra os outros, né? É a forma deles conseguirem atrair apoio da população e lutar esse conflito. Você tem esse conflito indireto entre Irã e Arábia Saudita, né? Ambos tendo controle na região, certo? Você tem o Irã com uma forte política associada à Síria, né? Ao governo sírio, ao Bashar al-Assad, e o Hezbollah, né? E por isso que o Irã é um dos principais usuários de proxy do mundo, né? É o chamado campeão proxy, porque justamente o Irã tem vários grupos não estatais associados a si. Você também tem ali, com interesse na região, né, a busca de Israel, que tenta fechar ali um cordão de segurança, né? É um movimento que o Israel tem feito atualmente. Inclusive, ontem, por exemplo, Israel fechou um acordo com o Sudão que explica como Israel está buscando fechar um cordão de apoio na região para ver se
fecha essa proteção, né, para evitar conflitos ali no seu território. Você também tem nessa crescente percepção entre os países árabes sobre a perspectiva de sua economia estar decrescendo e eles perderem apoio, né? Então eles têm que fechar ali um cordão, né, acordo geopolítico mais forte, por exemplo, né? Então a gente pode usar justamente a Síria, né, como o nosso exemplo para falar sobre proxies em geral, né? Eu não vou dar uma aula de Síria, sobre história síria, sobre história do conflito da guerra civil síria, mas a gente pode usá-la para associar uma série de exemplos, né? Por exemplo, grupos não estatais, né, que tem ali na região, como o Hezbollah, né? Por exemplo, o Hezbollah é um grupo ali que nasce, né, ali durante até antes da Guerra Fria, né? E que vai se estabelecendo na região e criando força, certo? Que vai se definindo como um ator importante. E a gente fica com aquela ideia, né? O Hezbollah é subordinado de quem? E a história do Hezbollah mostra que o Hezbollah não é subordinado de ninguém. Eles têm autonomia, certo? O Hezbollah já esteve sob a influência síria, né? Já teve sob influência iraniana, certo? Hoje em dia, o Hezbollah, inclusive, está sobre uma órbita síria iraniana, mas o Hezbollah é um grupo, né, um grupo paramilitar, extremamente religioso, no caso, a ala militar do Hezbollah, no caso, né, que tem também sua própria autonomia, né, ao ponto do Hezbollah ter suas próprias relações proxy, né? Sim, o Hezbollah é grande o suficiente para ter relações proxy com outros grupos paramilitares menores, né, que são subordinados ao Hezbollah, mas não é subordinado, porque a gente tem a relação de autonomia sempre. Então, essa é uma questão importante, né? A gente nunca pode ver esses grupos como meros subordinados, porque a autonomia desses grupos é o que vai dizer muito sobre sua política externa. A gente tem que ver os interesses, os objetivos deles, né? Se a gente quiser fazer um estudo mais forte, né? E os curdos, por exemplo, é um grande exemplo sobre preferências, né? Quando a gente passou ali pelos estudos ali de objetivos e preferências, a gente tem os curdos exemplificando isso, né? Principalmente nessas relações que teve nos últimos 1 ou 2 anos com os Estados Unidos. Os curdos são um grupo que mostram forte preferência aos Estados Unidos. Se a gente fosse analisar, a gente pergunta, né, por que os curdos, mesmo depois de serem traídos pelo Trump, mesmo depois dos Estados Unidos deixar eles para trás, né, sendo que eles foram a linha de frente contra o Estado Islâmico por tanto tempo. A gente se pergunta, né? Isso mostra o quão os curdos têm uma preferência assumida pelos Estados Unidos, né? Ter o reconhecimento dos Estados Unidos é algo que os curdos valorizam muito, né? Para verem, para terem sua luta internacional, seu reconhecimento, certo? Então, preferências do proxy são importantes. Os curdos da Síria podiam assumir uma série de lutas, né? Por exemplo, os outros curdos, os curdos do Iraque, os curdos da Turquia, né? Eu podia ter essas associações, mas os curdos têm uma preferência explícita pelos Estados Unidos, beleza? E a gente pode ver essa lógica de estudo dos proxies com os atores grandes internacionalmente, né? A gente pode ver sobre a ótica das barganhas estratégicas, né? Que é uma linha de pesquisa que segue a linha ali da teoria dos jogos misturado com estratégia, né? Com a teoria estratégica em si. Que a gente vê as relações, né, como barganhas, relações de barganha, as relações entre os três, entre o beneficiário, o alvo e o proxy, né, com relações de barganhas estratégicas, porque é justamente a relação que pode ser entre os proxies, entre uma parte que alcançar e o que ela necessariamente alcança, né, entre agendas concorrentes e meta concorrentes, certo? Você tem, né, quando acontece no caso de você ter
agendas conflitantes, certo? Entre a ambição aí de você controlar o proxy e você necessariamente conseguir implementar esse controle, e entre trajetórias divergentes aí, os objetivos estratégicos, né, pode levar depois que a guerra começa. Então, as barganhas estratégicas é uma forma, né, de você estudar esse conteúdo. E aí, para encerrar, passar a palavra para a professora Arnelli, a gente vai deixar uma ideia geral sobre o conflito sírio atual, né? Mostrar que se a gente quiser analisar o conflito com toda a sua complexidade, nós temos que analisar sobre a ótica da proxy war, porque senão a gente vai ignorar uma série de relações complexas entre muitos atores conflitantes, né? No ponto de você ter dois atores querendo a mesma coisa e guerreando entre si porque eles têm apoiadores diferentes, né? Imagine você ver isso de fora, sem uma ótica correta de você ver o assunto, né? Fica tudo muito conflitante, fica tudo muito confuso. Por isso que a proxy war, né, é uma agenda muito importante para você entender a complexidade dessas relações, ok? E aí, que é justamente para a gente analisar, né, justamente a noção aí das barganhas estratégicas com aquela heurística de preferência por objetivos que eu tinha mostrado lá atrás, né? A gente vai poder evidenciar aí como, né, essa série de relações que há na Guerra Civil Síria, né, e como essa Guerra Civil acabou se tornando uma proxy war, né, e gerando aí essa terrível crise de refugiados que a gente acompanhou pela TV por tanto tempo, né? Hoje em dia é um assunto menos debatido, mas ainda que tem profundos efeitos, né, principalmente ali na política europeia, certo? E quais são essas relações? Tem várias, né? Você tem desde o relacionamento ali entre o Hezbollah, né, com a Síria tentando recuperar o controle do Líbano, né, estabelecer um buffer ali contra Israel, nessa ideia, né, que Israel ainda é um inimigo comum na área, é um inimigo grande para o Hezbollah especificamente, né, por isso que Israel vê o Hezbollah como um grupo terrorista muito perigoso, né, e aí para o Hezbollah o foco são nos objetivos, né, não necessariamente nas preferências, desde o Hafez al-Assad, né, e com seu filho Bashar al-Assad, né, que tem menos controle da região, mas tem essas relações de objetivos parecidos, né? Aí você tem meio que o Hezbollah construindo esse cordão entre a Síria e o Irã, né, com o Hezbollah ali no meio. Você tem, por exemplo, interesses da Turquia de apoiar o FSA, né, o Free Syrian Army, o Exército Livre da Síria, certo? Que né, é uma solução para a Turquia melhor que o PKK, né, que é o Partido Kurdistão. Né, e a Síria tem mais preferência de usar o Exército Livre do que apoiar qualquer grupo curdo, certo? Você tem ali, por exemplo, a disposição da Arábia Saudita, né, para os rebeldes na Síria, né, porque você há uma série de grupos de rebeldes associados à Arábia Saudita, que a Arábia Saudita financia, né, para manter instável a região, né, porque tenta ter controle, tenta ter influência naquele território, certo? Você também tem o Irã, né? A Síria é a grande galinha de ovos de ouro para o Irã, né? Geopoliticamente, economicamente, né? Você tem o Irã tendo forte preferência por esse território, principalmente porque também tem muito influência, né? O Irã investiu muito fortemente na Síria, certo? Você tem o Irã com seu aliado Bashar al-Assad, o governo sírio, você tem o Irã apoiando o Hezbollah, e você tem o Irã por si só também tendo, né, seus dedinhos na região, beleza? Aí nós temos a Rússia, né, outro grande né, aliado internacional, né? E a Rússia é o principal aliado do Bashar al-Assad e do Irã, né? É a Rússia que mantém que é uma forte mantedora, né, do poder econômico e militar da Síria e do Irã, certo? Tanto que o Putin, né, teve que intervir uns tempos atrás na região, porque senão o Bashar al-Assad iria cair, né? Então nós temos muitas
conflitos, né? Nós temos os países árabes que apoiam alguns grupos, não apoiam outros, tem muitos interesses na região, e esses interesses são diversos, né? Com o advento ali do Estado Islâmico, tudo ficou mais complexo também, né? Então, é isso. Na minha ideia, justamente não é fazer um histórico da Síria, certo? E de seus conflitos. A ideia é a gente olhar o conflito pela ótica da proxy war, né? Então, mostrar a complexidade dos grupos de interesses diversos que tem naquela região, né? Esse gráfico tá bom, mas ele não tá completo, né? Nós temos outros interesses, nós temos outras relações, só para demonstrar sobre essa complexidade, né? E a gente vive, por exemplo, um momento onde os Estados Unidos tenta sair da região, né? O Trump tentou, inclusive, né, botou tropas para sair. Na hora que ele saiu ali, a Turquia avançou sobre os curdos, né? Então é uma região muito, a gente vê que é um conflito muito complexo, muito influente, né, e com uma série de relações. Se os Estados Unidos saem da região da Síria, nós vamos ter aquela guerra sendo dominada, né, pelos três grandes autores ali, que é a Arábia Saudita, o Irã e a Turquia, certo? Que tem muitos interesses na região, tem muito interesse de ser o líder, né, o líder islâmico mais poderoso, mais influente, e que disputam esse poder, ok? Então, é meio que isso. Encerro a minha parte, né? Eu deixo esse gancho dessa guerra civil, né, que se transforma nessa crise de refugiados, que através justamente desse conflito de proxy war, né, que tem aí grandes reverberações e grande impacto no nosso mundo atual, ok? Então, agradeço pelo espaço, participação, e deixo a professora Arnelli continuar. Muito obrigada, Paulo. Vou compartilhar aqui a tela para fazer estamos 43 minutos, certo? Vou voltar fazer umas considerações, ok? Paulo, você pode... É porque eu não consigo compartilhar, eu acho que você está compartilhando. Tem que deixar de compartilhar e eu compartilho, não é isso? Deixa eu ver aqui. Como é que tira isso aqui? Tem aqui. Pronto. Pronto. Aqui vai ser algumas considerações da fala do Paulo. Estão todos visualizando? Sim? Sim, professor. Sim, sim. Sim. Paulo, parabéns, certo? Excelente palestra, muito didático, e você pauta aí todos os pontos que sabemos que você vem estudando na linha do Jedi, no Jedi, na linha do direito internacional econômico. E aí, com a fala do Paulo, eu venho fazer só umas considerações. Por quê? Porque para conseguir, certo, ter essa ótica, como o Paulo falou, do proxy war, porque quando falamos principalmente em questões de refugiado é uma das consequências, né? Isso é uma das consequências das guerras que ocorrem, e principalmente, eu peguei aqui o que o Paulo falou no final, dos refugiados sírios, ou seja, da questão síria, que transformou que era o início, da guerra civil, e aí, com essa visão agora essa visão que o Paulo passou de proxy war. E qual a importância que é ter essa visão dentro, quando falamos na temática dos refugiados sírios, certo? Sabendo por que refugiados sírios? Tanto pelo contexto, como o Paulo falou, que entra dentro dessa contextualização de proxy war, como também pela problemática que existe devido ao número de refugiados. Sabemos que a OIM, já em 2018, já contabilizou mais de 25 milhões de refugiados, ok? E também números de deslocados internos. Deslocados internos chegam a ser mais de 40 milhões, ok? E dentro desse número, certo? A questão síria, os sírios, tem uma representatividade bastante relevante, tanto em números de refugiados, que aqui eu coloquei que se registram mais de 5 milhões de refugiados sírios, e deslocados internos,
geralmente, quando falamos deslocados internos, ou seja, aquele conceito que não ultrapassa a fronteira, tem a sua mobilidade dentro do âmbito fronteiriço, o que é que acontece? Pensamos sempre que Colômbia é um número representativo de deslocados internos, sim, República Democrática do Congo, sim, entretanto, Síria representa o primeiro em números de deslocados internos, ok? Então, esse número elevado, certo? Representa essas consequências que está ocorrendo em Síria, desde aquele início de Primavera Árabe que veio com Tunísia, Egito, Iêmen, Líbia e a questão da Síria, certo? E foi nesse contextualização que veio o repunte dessa preocupação em relação à questão de refugiados. Por quê? Porque mesmo que tenha um número elevado de deslocados internos, houve um número elevado de refugiados que veio a ser sentido na Europa, como vamos observar adiante. Apesar de que, ressaltando, que a questão de refugiados, a maioria estão em Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito. Turquia sendo um dos seus principais destinos, ok? Claro, vamos observar que aqui tem a preocupação dos deslocados internos, é um número elevado, e aí é necessário ressaltar essa preocupação, porque quando falamos de refugiados sírios, quando falamos de sírios, falamos só de refugiados, só que existe uma problemática maior que os deslocados internos, e aí vem essa preocupação maior de proteção mais efetiva. Por quê? Porque, às vezes, só temos essa visão, essa ótica de proteção dos refugiados, e não ter toda essa preocupação também dentro dos deslocados internos. E, principalmente, na Síria, por estar em uma contextualização de guerra e devido aos seus contextos econômicos, políticos, que são instáveis. Então, faz com que esses deslocados externos sejam mais vulneráveis, ok? Podemos observar aqui que esse número de refugiados sírios registrados tem esse atento. Por quê? Porque existe, claro, um número bem maior, certo? E aqui tem essa preocupação em que, refugiados sírios, pensamos somente nos campos de refugiados, toda aquela problemática de falta de violações de diversos direitos, violação sexual, questão de alimentação, questão de saúde, educação às crianças refugiadas, só que existe um número bem maior dentro desse perímetro, dentro da zona urbana e rural, que é necessário ter também uma contextualização de uma efetiva proteção, ou seja, um acompanhamento, porque em campos refugiados tem essa preocupação, tem essas diversas violações, entretanto, ainda pode ser, entre aspas, um pouco mais acompanhado que aqueles que estão já em zona espalhadas, ok? E nesse contexto, como eu falei, Síria, como o Paulo falou, tem toda essa contextualização de guerra. E aí, todos os países que estão ao seu redor recebem essa questão dos números elevados de refugiados sírios, ok? Entretanto, o que é que acontece? Tem a problemática da Turquia. Por quê? Porque a Turquia é que recebe mais refugiados sírios, ok? E nessa contextualização, o que é que acontece? Não é um destino final, é apenas um passo para chegar na Europa. E aí veio essa problemática em relação ao quê? Em relação à quantidade de chegadas de refugiados e a quantidade de mortes que ocorrem. Por quê? Porque a maioria, certo, a grande parte, vem por rotas do Mediterrâneo. E aí podemos observar que muitos da Síria vêm por Turquia, certo? Segue em Turquia e passa para a Grécia. E esse passo é problemático. Por quê? Porque é um dos passos que causa mais mortes, ok? Tanto
por âmbito da Grécia, como tanto esses outros âmbitos do Mediterrâneo. Podemos observar aqui, que eu coloquei, que é o Mediterrâneo, o que ocorre o maior número de mortes por região, ok? Diferentemente de que podemos observar outros, como em outras partes da Europa, Mediterrâneo é o ponto-chave de preocupação da Europa em relação à questão dos refugiados. O que é que ocorre com esse contexto do proxy war? Claro, nessa contextualização, o que é que acontece? Quando falamos de refugiados, falamos só de proteção, certo? A proteção dos refugiados e a responsabilização daquele país. Entretanto, não pensamos o que está por trás dessa guerra, certo? E aí, o que é que veio? Veio apenas uma contextualização em que querer identificar um país terceiro, certo? Como o quê? Como um que ajude a reforçar esses tampões, certo? Por isso que eu falo círculos concêntricos, quando trabalhamos de migração. Primeiro ciclo, que é dentro do âmbito próprio do país, nesse caso, dentro do país. O segundo círculo, que são esses países de trânsito, mas que estão mais ou menos já dentro de determinados blocos. E o terceiro, que é aquele que a gente visualiza, que seria Turquia, que serviria como tampões. Daí esse acordo da Turquia com a União Europeia. Por quê? Porque quando vamos falar de proxy war, qual é as considerações que eu falo? Eu falo que, nesse caso, de conseguir identificar um terceiro, não só em relação aqui, encontramos em relação à questão de acordos para tampões, para frear aquela imigração. Só que não fazemos uma contextualização em o quê? Em redefinir o quê? Aquele conflito, aquele que o Paulo falou de proxy war e todos aqueles países que estão por trás. Por quê? Porque redefinir, entender a contextualização desse conflito, ajuda o quê? Ajuda a prevenir o aumento do número de refugiados e conseguir, principalmente, uma responsabilização internacional de todos os estados responsáveis, analisando desde a perspectiva de direitos humanos. Por quê? Porque quando tentamos colocar um estado terceiro, colocamos em relação, como eu coloquei de exemplo, de freio, mas não de encontrar aquela contextualização do conflito para encontrar uma responsabilização não só daquele país em si, mas daquele que está ajudando, daquele que está proporcionando, ok? E por quê? Porque aquele que está proporcionando é o que está freando o quê? Toda aquela questão de efetivação dos direitos humanos, seja no seu país como nos países vizinhos de contextualização. Não sei se eu fui muito rápido devido a... Não sei se ainda tem... Não sei se ainda sobrou. Sim, não. Prof. A senhora ainda tem 5 minutos. Ah, ok. Pronto, eu falei muito rápido que eu estava com medo. Então, essa questão do proxy war, o que é que é interessante observar? É interessante observar fazendo um link com a questão dos direitos humanos, ok? Por quê? Porque podemos conseguir responsabilizar efetivamente aquele que está perpetuando aquele conflito dentro desse terceiro país, ok? Por quê? Porque chegando a isso, podemos frear, podemos diminuir o número de refugiados, podemos também, evidentemente, diminuir o número de deslocados internos e podemos trabalhar numa redefinição, principalmente quando falamos do direito internacional, aqueles argumentos de não intervenção, de soberania, da questão, o conceito de Estado-nação, que isso pode ser levado nesse âmbito, quando estudamos o proxy war e vincular com a questão dos direitos humanos. Portanto, minhas considerações finais é que quando vocês forem estudar questões de guerras, e principalmente questões de proteção,
não seria interessante não somente vislumbrar quanto vislumbramos os estatutos, a proteção do estatuto está ratificado, sim, só que é necessário uma responsabilização a mais para que possa parar, certo, esse conflito. E essa questão de parar esse conflito são o quê? São viés bem mais profundos que envolvem terceiros estados. E é esses terceiros estados que não querem ser responsabilizados, que não querem sair à tona, porque, claro, também tem a questão moral no âmbito internacional, só que tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque está como consequência diversas violações de direitos humanos devido a esses conflitos. Ok? Fui muito rápido, deixo aqui meu e-mail, porque gostaria de agradecer a todos do NEAD, professor Luiz, professora Nicole, professora Júlia e a professora Letícia. Muitíssimo obrigado, fui muito rápido, porque estava querendo deixar para o Paulo, porque o Paulo pesquisa muito e já tem cursos para a gente sobre Proxy War. Perfeito, muito obrigada, professora Nelly, professor Paulo, pelas excelentes exposições. Nós recebemos algumas perguntas e vários elogios aos trabalhos de vocês, iniciando pelos elogios ao Jedi realizados pela Laís Ferreira, Pedro Henrique Martins Araújo Menezes, Thalita Correia, aos nossos elogios também aos slides, que estavam maravilhosos, super organizados, o tema é incrível, comentários também no YouTube sobre pessoas que adoraram a construção das mensagens entre os teóricos, também elogios da professora Wanda Muniz, do professor Tiago Romero, que mandaram parabéns aos professores, inclusive o professor Tiago Romero realizou mais alguns outros elogios aos senhores. Super interessante esse assunto de Proxy War, Jedi sempre traz temas interessantíssimos, elogios à fala do Paulo, à professora Nelly também, e também mais um último elogio do professor Tiago Romero e mais uma pergunta do professor Tiago Romero. Paulo, gostei muito de sua fala e das suas pontuações que trouxe, clareza e objetividade sobre a Proxy War, parabéns. Poderia me indicar algum texto ou autor sobre a temática? Com certeza. Tem um livro muito bom na área que se não me engano, é só Proxy War, do Andrew Mumford, né? E tem um livro muito explicativo sobre Proxy War no geral, e foi meio que ele que abriu o debate mais acadêmico em 2013. Também recomendo eu recomendo todos os artigos do Vladimir Rauta, é isso o nome dele, Vladimir Rauta, né? E todos os textos, todos os artigos dele que vem desenvolvendo ali desde 2014, ele deve ter uns 10, 12 textos, todos são muito bons, né? Ele é a pessoa que eu mais me embaso na pesquisa, porque ele tem crescido muito essa área. Então, eu recomendo essa série de artigos, eu recomendo o livro. Perfeito. E temos mais uma pergunta do professor Luiz Alexandre para vocês. Então, até onde Israel pode ser um proxy americano, principalmente em relação ao Irã? Israel é um proxy americano, é isso que a gente vê, né? É um proxy com muito mais autonomia e independência do que os grupos não estatais na região, né? Mas, se for ver, é um proxy ou não? Sim, é um proxy, né? É um proxy que trabalha muito alinhado aos Estados Unidos, né? Um proxy com pouco conflito com seu patrocinador, com pouca intensidade, mas é um proxy sim porque ele é financiado só que os interesses são muito alinhados. Agradeço a todos. Obrigada, pesquisadores, e a todos que estiveram presentes aqui na palestra. Em seguida, teremos mais outras apresentações agora durante a tarde. Fiquem ligados na programação, teremos um grande dia de palestras. Então, agora passo a palavra à Júlia, organizadora, para realizar alguns comentários. Então, muito obrigada, professores Arnelli, Paulo, foi sensacional, um tema muito complexo, mas muito importante. O pessoal no YouTube que está seguindo gostou muito, teceram muitos elogios às apresentações. E eu gostaria de avisar o pessoal do YouTube que a gente vai encerrar esse link que está agora ativo, mas a gente volta às 13 horas com a apresentação do grupo da Argentina sobre integração regional, vai ser muito legal, muito interessante.
Então, fiquem atentos aos e-mails que serão enviados, e caso vocês não consigam acessar pelo link enviado pelo e-mail, entrem na nossa página do Instagram, @nead_pucpr, que o link estará lá também. Então, agora eu passo a palavra para a organizadora Nicole, para o professor Luiz Alexandre, para encerrarem a nossa sessão da manhã. Obrigada. Bom, agradeço aos professores Arnelli e professor Paulo, muito interessante o tema, muito obrigada pelo aceite do convite, agradecemos a todos os coordenadores e pesquisadores do GEDAI. Então, agora passo a palavra para o encerramento final desta sessão da manhã para o professor Luiz Alexandre. Obrigada. Cumprimento aos dois professores, excelente palestra, com uma vantagem muito grande. Reunir as relações internacionais com o direito internacional e demonstrando que o vínculo entre a questão, as implicações econômicas e as reverberações nas partes relativas aos direitos humanos. Isso mostra que o processo de conhecimento é um. E para nós, para os nossos pesquisadores, isso é uma vantagem extraordinária. Cumprimento realmente aos dois professores, muito interessante temas, os temas são temas atuais e com grandes repercussões. E espero que nós não estejamos apenas, como lembrei no início, apenas em eventos festivos, que seja realmente feita uma aliança através exatamente desses vínculos que possam ser trabalhados a partir de uma perspectiva do próprio CNPq. Professores, meus sinceros cumprimentos, gostei muito, e nos encontraremos ao longo, então, dessas nossas apresentações a partir das 13 horas. Pessoal, declaro, então, encerrada a sessão pela manhã. Professor, gostaria de falar alguma coisa? Muito obrigada a todos e parabenizar o Paulo, que é um pesquisador do GEDAI, que foi meu orientando com esse tema e que estou aqui, importantíssimo, porque quando falamos de direitos humanos, só vinculamos aqueles estatutos, os convênios, e não tem como não aquela visão como o professor falou, o professor Luiz Alexandre. Queria só uma frase rápida, de um poeta pré-islâmico, certo? Para terminar essa questão, já que falamos de Síria, certo? A Bin Salma fala: sei lo que pasa hoy y en el ayer, pero ante lo que sucederá mañana, estoy ciego. Isso que fala de Síria, quem gosta de trabalhar essas questões, a livraria Casas Árabes Sírias, e livros muito interessantes. Eu recomendo esse, não sei se bastante interessante, quem gostar do tema. E muito obrigada. Obrigado novamente, professor. Então, declaro encerrada a sessão pela manhã. Até a tarde a todos.